Milionário leva a amante ao evento do ano, mas fica sem chão ao ver a esposa grávida com outro homem. Clara Alencar nunca fez questão dos holofotes. Sua natureza era reservada, sua lealdade inabalável, e ela carregava no ventre o filho do homem que sua genialidade ajudou a erguer ao topo do mercado de alto padrão. Contudo, naquela noite, enquanto Heitor desfilava com sua amante num evento repleto de fotógrafos, ela adentrou o salão de braços dados com o arquiteto que a alta sociedade acreditava ter desaparecido. E o que deveria ser apenas mais uma noite de gala se transformou num palco de verdades estilhaçadas, porque certas mulheres se apagam até o momento em que decidem brilhar novamente. O salão Imperatriz cintilava sob o peso dos candelabros de cristal. Flashes, convites com arabescos dourados, conversas em tons calculados. No epicentro da noite, Heitor Valença, terno impecável, sorriso estudado, circulava com Sofia Prado, a nova queridinha do design. Jovem, audaciosa, ela se agarrava ao braço dele como um prêmio recém-conquistado. A imprensa registrava cada segundo. O baile beneficente dos titãs da construção civil era mais do que uma festa. Era uma demonstração de poder. E Heitor dominava essa arte, até o momento em que a música ambiente cessou. As portas do salão se abriram numa lentidão dramática. Uma mulher grávida, trajando um vestido de um verde profundo que parecia capturar toda a luz do ambiente, entrou acompanhada de um homem mais velho, de porte imponente, elegância clássica e uma história gravada no olhar. O salão silenciou. Os cochichos se espalharam como uma brisa súbita. Heitor deixou a taça escapar de seus dedos e o cristal se partiu sobre o piso de mármore. Clara, era Clara. E nada, absolutamente nada em sua vida o preparara para aquele encontro. Clara Alencar sempre possuía um talento silencioso, o de converter espaços frios em lares acolhedores. Arquiteta de alma poética, ela encontrava beleza no que passava despercebido, na forma como a luz do sol tocava um piso de madeira, na brisa que soprava em uma sacada esquecida. Conheceu Heitor quando ele ainda era um corretor de imóveis usados, movido a telefonemas e ambição. Ele sonhava com milhões. Ela desenhava um futuro com mais janelas e menos paredes. Começaram de baixo. Um escritório improvisado nos fundos de uma loja, cafés requentados e plantas de apartamentos rabiscadas em guardanapos. Clara cuidava dos projetos, das planilhas, dos pormenores que davam alma às construções. Heitor vendia a promessa, e eles cresceram. Primeiro, uma reforma que virou capa de revista. Depois, os convites para eventos, as premiações, o império e, então, a distância. Ele passou a fechar a porta de sua sala, depois a das reuniões importantes e, por fim, a do próprio coração. Clara se agarrava à crença de que era apenas o estresse. Comprava flores para decorar o escritório dele. Deixava bilhetes em suas malas de viagem. Esperava. Sorria para disfarçar. Engolia a solidão como um remédio amargo, na esperança de que a dor passasse. Quando soube da gravidez, seu corpo estremeceu de esperança. Ela pensou, agora talvez ele volte a me enxergar. Guardou a notícia por dias, planejando o momento perfeito. No jantar de aniversário dele, enquanto sua mão repousava sobre a dele, sob a toalha de linho, ela sussurrou, você será pai. Heitor sorriu. Um sorriso esteticamente perfeito, mas oco. Murmurou um "que maravilha", enquanto seus polegares digitavam uma resposta no celular. Em vez de um abraço, ele fez um sinal para o garçom. Ela fingiu não perceber. Repetiu para si mesma, é a pressão. Depois ele vai processar. Mas o depois jamais chegou. As consultas do pré-natal foram solitárias, as noites preenchidas por desculpas esfarrapadas, as conversas cada vez mais monossilábicas. E quando os portais de fofoca começaram a publicar fotos de Heitor com Sofia, em jantares, viagens, eventos, Clara tentou ignorar.
tentou, até que a força acabou. Na manhã em que ele publicou a primeira foto oficial com a amante, a aliança de Clara ainda estava em seu dedo. A dele, não. Foi ali, com as mãos sobre a barriga e o coração em pedaços, que ela sentiu. Uma parte fundamental de si mesma estava começando a ceder. Clara nunca desejou o luxo. Queria conforto. Queria a sensação de pertencimento. Queria ser uma presença constante, sem a necessidade de alarde. Sonhava com uma casa onde o silêncio fosse leve, onde o aroma de café fresco trouxesse paz, não urgência. Imaginava manhãs de domingo com cheiro de bolo e brinquedos espalhados pela sala. Um amor sereno, sem espetáculo. Mas Heitor ansiava pela grandiosidade, sempre falar mais alto, possuir o que ninguém mais tinha, frequentar lugares inacessíveis. No início, ela se encantava com aquela sede de conquista. Via beleza no brilho dos olhos dele ao descrever os arranha-céus que planejava erguer. Com o tempo, ela compreendeu. Ele não queria construir lares, queria construir monumentos para si mesmo. As pequenas gentilezas desapareceram. Ele parou de comentar os projetos dela, de pedir sua opinião. Certo dia, ela o encontrou lendo uma matéria sobre um prêmio de arquitetura com impacto social que ela havia ganhado. Ele apenas disse, "Meus parabéns", sem tirar os olhos do tablet. Clara sorriu por fora, mas por dentro uma flor murchou. Então veio o primeiro grande golpe, e não foi sutil. Ela estava na recepção da clínica, aguardando sozinha por mais um ultrassom. Uma enfermeira, muito solícita, ofereceu-lhe um copo d'água. Com um sorriso gentil, perguntou se o pai da criança viria. Clara hesitou. Quis responder que sim, que ele estava apenas atrasado. Mas a verdade era pesada demais para ser sustentada por uma mentira. Não, acho que hoje ele não vem. Foi nesse mesmo dia que ela viu pela primeira vez uma foto de Heitor e Sofia se beijando em uma varanda em Trancoso. Ele vestia a mesma camisa que Clara lhe dera em seu último aniversário. Seu estômago revirou. Quis desabar, mas não ali. Em casa entrou no quarto do bebê. As paredes, ainda brancas, nenhum móvel, nenhum quadro, apenas uma caixa com as primeiras roupinhas que ela comprara num impulso de felicidade, quando ainda havia esperança. Sentou-se no chão frio, abraçando a barriga. Ele vai se dar conta, sussurrou para si mesma. Ele ainda vai voltar. Mas as semanas se arrastaram e Heitor se distanciava cada vez mais. As mensagens dele se tornaram monossílabos, os convites para acompanhá-lo inexistentes. Até que numa noite qualquer, enquanto comia uma salada sem gosto em frente à TV, uma reportagem ao vivo a paralisou. Heitor Valença e Sofia Prado confirmam presença no baile dos Titãs da Construção. O evento de gala acontece neste sábado, em Belo Horizonte. Clara não escutou o resto. Na tela, ele sorria. Sofia exibia um vestido dourado deslumbrante. A legenda os descrevia como o novo casal símbolo do luxo e da modernidade. E ela, grávida e esquecida, assistia a tudo com um prato frio no colo. Foi quando a ficha caiu. Heitor não estava apenas distraído, ele estava ativamente apagando a existência dela. Naquela noite, o sono não veio. Vestindo um pijama antigo e com o cabelo preso sem cuidado, ela vagava pela casa como um fantasma. O apartamento parecia vasto, oco. Cada objeto era uma lembrança do que fora um dia. Uma risada no corredor, um jantar improvisado, um amor cheguei que nunca mais seria ouvido. No quarto do bebê, as caixas permaneciam intocadas. O papel de parede que sonharam em escolher juntos, uma ideia abandonada. Ela encostou na parede fria, deslizando até o chão. A barriga já era proeminente, um sinal de vida pulsante. Mas ela se sentia invisível, como se o mundo pudesse atravessá-la sem notar sua presença. Pensou em ligar, em cobrar, em gritar. Mas o celular permaneceu em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum aviso. No Instagram,
Heitor postava stories da preparação para o baile. Sofia mostrava o vestido cintilante, a maquiagem, as luzes, os aplausos. Ele sorria, sempre soube sorrir. Clara fechou o aplicativo, sentindo uma raiva fria. Não era ciúme, era a dor do desprezo. Voltou para o quarto, abriu o guarda-roupa. O vestido verde esmeralda ainda estava lá. O mesmo que ela comprara meses antes para uma festa de gala que ele cancelou na véspera, sem dar maiores explicações. Heitor alegou uma viagem de negócios, mas no mesmo dia ela viu a confirmação de um resort de luxo em seu e-mail. Nunca o confrontou, nunca o acusou, apenas engoliu a dor. Mas agora o vestido parecia encará-la, como se perguntasse: "Você ainda existe?" Ela quis rasgá-lo. Depois quis vesti-lo, mas não encontrou forças para nenhuma das duas coisas. Sentou-se na beirada da cama. Encarou seu reflexo no espelho do armário. Os olhos estavam opacos, os ombros curvados. Parecia outra mulher. Alguém que foi se diminuindo aos poucos para caber numa vida que já não a comportava. E foi nesse instante, em meio a lágrimas contidas e um silêncio sufocante, que o celular vibrou. Não era Heitor, não era da clínica, não era uma amiga. Era um nome que ela não via há anos: Júlio Andrade, o seu mentor, o arquiteto genial que ensinou tudo o que ela sabia no início de sua carreira. Um homem brilhante e recluso que sumiu do mercado após ser traído por alguém que todos no meio suspeitavam ser Heitor. A mensagem era curta, quase um sussurro digital. Clara, sei que esta noite não deve estar sendo fácil. Vi as notícias, sei o quanto dói, mas há coisas que você merece saber. Se quiser ir até lá, eu te levo. Ela releu a mensagem. 1, 2, 3 vezes. Por que ele estava entrando em contato justo agora? O que ele sabia? Por que faria uma oferta tão inesperada? Clara não respondeu de imediato, mas também não apagou a mensagem. Olhou novamente para o vestido. Tocou o tecido com a ponta dos dedos. Fechou os olhos. Sentiu o bebê se mover dentro dela, e naquele pequeno movimento havia vida. E pela primeira vez em meses, sentiu algo novo pulsar dentro de si. Frágil, mas real. Como se uma voz, talvez a sua própria, dissesse: "Você ainda pode ser vista." Você já sentiu como se estivesse desaparecendo dentro da sua própria história? Já foi esquecida por alguém que você ajudou a se erguer? Se a sua resposta for sim, me conta aqui nos comentários. Eu leio cada um de vocês. E às vezes, só saber que não estamos sozinhos nessa jornada já nos ajuda a encontrar forças para ficar de pé. Clara ficou um tempo com os olhos fixos na tela do celular. A mensagem de Júlio continuava ali, como um portal inesperado para um lugar que ela nunca imaginou revisitar. Não o baile, mas a si mesma. Levantou-se sem pressa. A casa estava na penumbra. Caminhou até o banheiro e ligou a luz. O reflexo no espelho era cru, olheiras, cabelo sem vida, um rosto marcado pelo cansaço. Mas havia algo diferente ali, uma centelha de determinação. Jogou água fria no rosto, respirou fundo. Aquilo não era sobre vingança, não era sobre Heitor. Era sobre voltar a existir. Voltou ao quarto, abriu o armário e pegou o vestido verde, estendeu-o sobre a cama. O tecido era pesado, imponente, mas suave ao toque, como se dissesse: "Eu ainda te sirvo, eu ainda sou seu." Sentou-se na cama e respondeu a mensagem: "Júlio, pode me buscar em 40 minutos?" Sem explicações, sem justificativas, apenas enviou. Enquanto esperava, encontrou um batom vinho numa nécessaire antiga. Aplicou nos lábios com cuidado, sem exageros. Prendeu o cabelo num coque baixo e elegante. Vestiu-se com calma, sentindo o tecido se ajustar à sua nova forma. O vestido não escondia sua gravidez, e ela não queria escondê-la. Calçou um sapato confortável e se olhou uma última vez no espelho. Era ela. Pela primeira vez em muito tempo, era ela novamente. Quando a campainha tocou, Clara caminhou até a porta com uma firmeza que não sentia há meses.
Do outro lado, Júlio a esperava. Terno escuro, olhar sereno, sem perguntas, sem pena. Você não é obrigada a fazer isso, ele disse com a voz tranquila. Clara deu um pequeno sorriso. Mas se eu for, será por mim. Ele assentiu, oferecendo o braço. E juntos saíram. O carro deslizava pelas avenidas iluminadas. Clara observava a cidade pela janela, como se visse um filme antigo, mas com uma nova perspectiva. Ela não fazia ideia do que aconteceria naquela noite, mas tinha certeza absoluta do que não aconteceria mais. Ela não iria se apagar. O carro seguia em silêncio. As ruas que desfilavam pela janela pareciam ao mesmo tempo familiares e distantes, como fotografias amareladas pelo tempo. Cada esquina, uma memória. O restaurante onde fecharam o primeiro grande contrato, a ponte onde ele a pediu em casamento, a clínica onde Heitor nunca apareceu para o ultrassom. Clara encostou a testa no vidro frio. Lá fora, a cidade pulsava, indiferente. Mas dentro dela, uma dúvida começou a sussurrar. E se fosse demais para ela? E se não suportasse os olhares de pena e julgamento? Júlio quebrou o silêncio, sem olhá-la diretamente. Você está bem? Ela demorou um instante para responder. Estou só com medo de parecer fraca. Fraqueza é fugir, ele disse. Você está indo. Isso, por si só, já é uma demonstração de força. Clara não respondeu. Apenas assentiu. Chegaram ao local. O tapete vermelho se desenrolava como um rio de veludo. Flashes pipocavam, nomes eram gritados. Celebridades sorriam para as câmeras com taças de champanhe na mão. Ninguém notou a chegada deles de imediato, mas quando a porta do carro se abriu, o tempo pareceu suspender. A mulher grávida, em seu vestido verde, desceu com uma elegância serena. Ao seu lado, o homem que a elite da arquitetura julgava estar aposentado para sempre. Os flashes se viraram para eles. Estalos, cochichos, olhares curiosos. Clara sentiu o chão sob seus pés, o calor do tecido contra a pele, e não vacilou. Cada passo era uma declaração silenciosa. Eu estou aqui. Lá dentro, o salão resplandecia. O teto altíssimo, os candelabros, a música de fundo. Tudo era grandioso. Mas ela não se sentia pequena. Pela primeira vez, cabia perfeitamente dentro de si mesma. Caminhou por entre as mesas, ignorando os sorrisos forçados e os murmúrios abafados. Sentou-se em uma mesa mais reservada, sem alarde. Júlio permaneceu ao seu lado, um guardião silencioso, e então Heitor a viu. Ele estava no centro do salão, erguendo uma taça, com Sofia rindo de algo ao seu lado. O olhar dele encontrou o dela, e tudo parou. A taça escorregou. O som do cristal se quebrando ecoou no silêncio que se formou. Sofia tentou entender o que acontecia. Heitor não moveu um músculo. Clara sustentou o olhar. Não buscava uma reação. Não esperava uma explicação. Só queria ser vista. Heitor se aproximou lentamente, o corpo tenso, os passos hesitantes. Estava impecável, mas seu olhar havia perdido todo o controle. Parou a poucos metros da mesa. A voz saiu num fio. Clara! Ela ergueu o rosto. Calma. Boa noite, Heitor. Não havia sarcasmo, nem mágoa evidente. Havia presença. E isso o desmontou mais do que qualquer acusação. Heitor não sabia o que fazer com as mãos. Tentou ajeitar a gravata, buscar ar. A autoconfiança de quem sempre esteve no comando havia desaparecido. Diante de Clara, ele parecia menor. A gente precisa conversar, disse ele tentando retomar a compostura. Em particular, ela olhou para Júlio, que permaneceu sentado, tranquilo. Não havia necessidade de proteção, apenas de apoio. Clara assentiu. Levantou-se devagar, ajeitando o vestido sobre a barriga e seguiu Heitor até uma galeria lateral, onde uma instalação de arte projetava sombras nas paredes. Ficaram frente a frente. Ele quebrou o silêncio. Clara, eu errei. Me perdi nisso tudo.
Nos negócios, na imagem, as coisas ficaram grandes demais. E eu... A voz dele falhou. Ela ouviu sem interromper. Eu quis construir um império e, no processo, destruí o que era mais importante. Clara respirou fundo. A resposta veio com uma serenidade que feria mais do que qualquer grito. Você não me perdeu agora, Heitor. Você me perdeu no dia em que deixou de me ver. Ele engoliu em seco. Eu nunca quis te magoar. Mas magoou. E não foi pela traição. Foi pela ausência, pelo seu silêncio. Foi pela forma como você foi me apagando aos poucos. Como se eu fosse um rascunho antigo que você podia simplesmente descartar. Heitor tentou dar um passo à frente, os olhos úmidos. Me dê uma chance. Eu posso consertar isso. Ela recuou um passo, não por receio, por certeza. Eu não vim aqui por vingança. Não vim para te humilhar. Eu vim para me lembrar de quem eu sou. Eu precisava ver com meus próprios olhos que eu continuo inteira, apesar de tudo. Do interior de sua bolsa, Clara retirou um envelope. Aqui estão os papéis do divórcio. Já foram revisados pelo meu advogado. Não há chantagem nem exigências absurdas. Só o que eu mereço. A minha paz. Heitor pegou o envelope como se queimasse. Seus dedos tremiam. Você me odeia? Clara o encarou com uma doçura surpreendente. Não, eu só cansei de te esperar. Aquela frase pairou entre eles como um ponto final. Não havia raiva, apenas o fim. Heitor baixou os olhos. Pela primeira vez em anos, estava sem roteiro, sem plateia, sem brilho. Clara se virou e caminhou de volta para a mesa, onde Júlio já a esperava de pé. Ele não disse uma palavra. Mas quando ofereceu o braço novamente, ela o aceitou com uma nova leveza. Ao passarem pelos outros convidados, os olhares que antes a julgavam, agora expressavam admiração, mas ela já não precisava da aprovação deles. Porque naquele instante, Clara não estava mais tentando ser vista por ninguém. Ela finalmente conseguia se enxergar. Meses se passaram desde aquela noite. As manchetes sobre o escândalo desapareceram. As fotos foram esquecidas. Como tudo na vida, o drama perdeu o brilho. Mas dentro de Clara, uma nova luz se acendeu e permaneceu. Mateus nasceu numa manhã serena de outono. O céu estava cinzento, mas o quarto estava iluminado por uma paz imensa. O parto foi tranquilo. O bebê, calmo. Ao segurá-lo pela primeira vez, Clara chorou, um choro suave de quem finalmente compreende o significado de recomeçar. O apartamento se transformou. As paredes brancas ganharam quadros e cores. O quarto do bebê, antes um cômodo vazio e triste, tornou-se um refúgio de tons suaves, com livros infantis e um leve aroma de lavanda. Havia vida em cada detalhe. Júlio a visitou no terceiro dia. Trouxe um pequeno vaso de alecrim e um livro de arquitetura para crianças. Na dedicatória, escreveu: para que Mateus aprenda desde cedo que os espaços mais importantes são aqueles que construímos dentro de nós. Sentaram-se juntos por alguns minutos. Conversaram pouco. Não era preciso. Heitor apareceu uma semana depois. Trazia flores caras e um pedido tímido para conhecer o filho. Parecia diferente. Mais magro, cansado, talvez mais humilde. Segurou Mateus no colo com as mãos trêmulas. Olhou para Clara com a resignação de quem sabe que perdeu algo para sempre. Ela não mencionou o passado, não fez cobranças, tampouco fez promessas. Nessa nova etapa de sua vida, Clara já não esperava por milagres. Ela compreendia que algumas feridas nunca fecham por completo, mas se tornam grandes lições. E que certos recomeços não chegam com fogos de artifício, mas sim com a calma, a presença e a leveza de estar exatamente onde se deveria estar. Às vezes, nas madrugadas em que Mateus resmungava, ela o aninhava na poltrona do quarto e olhava pela janela. A cidade lá fora continuava a mesma, barulhenta, apressada, urgente, mas dentro dela havia um silêncio bom, um silêncio que abraça, que cura,
Clara não conquistou o mundo naquela noite do baile, mas ela reconquistou a si mesma. Clara aprendeu que nem toda dor é visível. Algumas se camuflam no hábito de aceitar menos do que merecemos, no silêncio que adotamos para não causar problemas, na ausência de alguém que, embora presente fisicamente, já não nos enxerga mais. Durante anos, ela pensou que amar era sinônimo de esperar. Esperar o gesto certo, o olhar certo, o momento certo. Ela se adaptou, se encolheu, tentou caber no pequeno espaço que Heitor lhe destinava, e, sem notar, foi desaparecendo. O que mais a feriu não foi a traição pública, foi a dolorosa constatação de que, aos poucos, ela mesma havia deixado de se reconhecer no espelho. Mas naquela noite, com seu vestido verde, olhar firme e passos decididos, ela resgatou algo que nem sabia ter perdido: a própria voz. Hoje, Clara entende que recomeçar não é um sinal de fracasso, é um ato de imensa coragem. Ela não precisou gritar, brigar ou se vingar, apenas precisou escolher a si mesma. E talvez essa seja a escolha mais difícil de todas: escolher a si, mesmo quando o mundo parece ter te esquecido. Clara descobriu que existe uma força imensa em se reerguer, mesmo sem aplausos. E essa força agora ela carrega no colo, chama-se Mateus. Mas também se chama amor próprio. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe sua curtida aqui no vídeo. É um jeito simples de me mostrar que vale a pena continuar trazendo histórias como essa para vocês. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Eu leio todos com muito carinho e faço questão de responder quem dedica um tempinho para interagir comigo. E se você, assim como eu, acredita no poder dos recomeços e em histórias que nos inspiram, se inscreva no canal. Ainda temos uma longa e bela jornada pela frente. Não saia ainda. Escolha um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora e eu te encontro na nossa próxima história.